Dando continuidade à cultura do sorgo, vamos falar agora um pouco sobre a classificação quanto ao seu ciclo. O sorgo ele se trata de uma planta C4 e ele é classificado em 4 ciclos. Tem o sorgo ultra precoce, que ele varia entre 75 e 90 dias. O precoce, ele varia de 90 a 100 dias. O médio, que é entre 100 e 120 dias. E o longo, que ele varia entre 120 e 140 dias. Falando agora um pouco sobre a ecofisiologia e a fenologia do sorgo, vamos começar pelas raízes, onde são encontradas as raízes primárias, secundárias e as adventícias. O sorgo ele tem bom número de raízes primárias que o milho. São poucas ramificadas e morrem após o desenvolvimento das raízes secundárias. Já as raízes secundárias, elas estão presentes em maior quantidade quando comparadas às raízes do milho e são bastante ramificadas e formam o sistema radicular principal da cultura. Aqui temos uma imagem onde seria mais um esquemazinho para mostrar a questão das raízes do sorgo. O culmo ele é dividido em nós e entre-nós, tendo folhas ao longo de toda a estrutura vegetal. Isso é uma característica também similar à cana-de-açúcar. Ela pode ser doce ou não. Alguns grupos, como citado anteriormente, ela é mais adocicada. E até o período da diferenciação floral ela cresce pouco, porém, seu crescimento após a diferenciação floral é muito grande. A quantidade de nós costuma variar entre 7 e 30 nós e a altura pode geralmente não passar dos 3 metros. A gente viu também que alguns grupos a planta não chega nem a 2. As folhas podem chegar a variar entre 7 e 30, sendo geralmente de 7 a 14 para genótipos de sorgo granífero. É determinado pela cultivar, temperatura e o fotoperíodo da região. Isso tudo não só na questão das folhas, mas questão produtiva, em questão das sementes. Isso tudo são pontos que interferem diretamente. Temperatura, cultivar utilizado, fotoperíodo, chuva, a precipitação na região. As folhas do sorgo elas se enrolam longitudinalmente, criando uma câmara protetora. O ar que fica nessa câmara conserva maior umidade que a atmosfera, e este também é um dos fatores que faz a temperatura seja menor. Então ela absorve mais água, consegue segurar, vamos dizer assim, uma umidade maior e transpira menos. Ela contém um alto número de estômatos nas duas faces do limbo, e as folhas do sorgo ela possuem depósito de substância serosa na junção da bainha com o limbo, perdendo menos água na transpiração e sendo importante para a economia de água. Isso também é um fator muito importante na hora que você for usar o sorgo como para fazer silagem, para fazer feno, justamente por essa, vamos dizer assim, por ele manter mais a água na planta, para quando for fazer essa, vamos dizer assim, para a alimentação animal, vai ser bastante importante, porque aí vai disponibilizar nutrientes e ele vai estar mais úmido, né? O comprimento da folha pode chegar a mais de 1 metro, e os fatores que determinam o número de folhas do sorgo são, como citado no slide anterior, cultivar, fotoperíodo e a temperatura. A inflorescência do sorgo pode interceptar 25 a 40% da radiação incidente e fornecer 15% a mais ou mais da fotossíntese total da copa. Em climas quentes, esse florescimento ele ocorre entre 55 e 70 dias após a germinação, podendo variar de 30 a mais de 100 dias. Em geral, a formação da gema floral ocorre entre 10 e 15 centímetros acima do nível do solo, quando as plantas têm cerca de 50 a 75 centímetros da altura. O número de peguetas por panícula pode ser mais do que 1.500, relação de 20 milhões de grãos de pólen por panícula. A maturidade fisiológica é em torno de 35% de umidade.
O estágio de 3 folhas completamente desenvolvidas é caracterizado pelo ponto de crescimento ainda abaixo da superfície do solo. No estágio de 5 folhas, aproximadamente 3 semanas após a emergência, o ponto de crescimento ainda está abaixo da superfície do solo. Apresenta grande capacidade de hiperfilhamento. Com cerca de 30 dias após a emergência, ocorre a diferenciação do ponto de crescimento. O número total de folhas nesse estágio já foi determinado e o tamanho. Essa diferenciação é onde foi citado no slide anterior, que até certo ponto ela não se desenvolve muito, porque a diferenciação ela, vamos dizer assim, dá uma disparada. E o potencial da panícula será brevemente determinado. Nesse estágio, a planta se encontra com entre 7 a 10 folhas, dependendo do seu ciclo. Aqui mostra uma imagem de um plantio de soja. Já nesse gráfico, podemos ver a taxa de extensão da folha, comparado com a área irrigada, com o déficit hídrico, pelas horas do dia, onde mostra a extensão da folha depende totalmente da ação da água. Você pode ver aqui com a área irrigada, em comparação com a área com déficit hídrico, a extensão da folha é bem maior, chegando a ser mais do que o dobro. O florescimento, o período mais crítico para a planta, em que ela não pode sofrer qualquer tipo de estresse, tanto biótico quanto abiótico, vai da diferenciação da panícula à diferenciação dos espigueiros, de 2 a 3 semanas de duração. A diferenciação da gema floral bloqueia a atividade meristemática, a divisão celular, e a partir disto, todo o crescimento é devido ao alongamento das células já existentes. Aqui é uma foto da inflorescência da cimose do tipo panícula, cacho de cacho. Nessa tabela aqui é a descrição do estágio de desenvolvimento da planta de sorgo com folha à escala de Vanderlip e Rivers em 1972, onde ele mostra que dias após a emergência, 0, emergência, estágio de florescimento, estágio de crescimento 1, dias após a emergência, 10 dias após a emergência, o colar da terceira folha fica visível. Aos 20 dias após a emergência, o colar da quinta folha é visível. Aos 30 dias, a diferenciação do ponto de crescimento, aproximadamente 8 folhas. Aos 40 dias, a última folha visível. Aos 50 dias, o emborrachamento, panícula em desenvolvimento dentro da bainha da folha da bandeira. Aos 60 dias, metade do florescimento, metade das plantas estão em algum estágio de floração. Aos 70 dias, grão farinhoso macio. Aos 85, grão farinhoso duro. E aos 95, a maturidade fisiológica desses grãos. Aqui uma foto onde ele demonstra justamente essas etapas anteriormente. O 0, quando ela está emergindo, o 1, o 2, o 3 até chegar no estágio 9, que seria a maturação completa dos grãos. Predomina a autofecundação e a taxa de polinização cruzada pode variar entre 2 e 10%. A panícula do sorgo apresenta um comprimento que vai de 4 a 25 cm e o diâmetro varia entre 2 e 20 cm. As sementes do sorgo variam quanto à cor, dureza, forma e tamanho. Isso é variável de acordo com o grupo que se enquadra e a variedade que é utilizada. O peso de 100 sementes varia em menos de 1 grama a mais de 6 gramas, também seguindo a mesma lógica da cor, da dureza, da forma e do tamanho. Essas variações são dadas devido à variedade, ao grupo que se enquadra e algumas características até mesmo do ambiente, da climático, entre outros. O fotoperíodo. O sorgo ele se trata de uma planta de dias curtos e o fotoperíodo crítico para variedades é em torno de 13,5 horas. A água, o período mais crítico da falta de água é justamente no florescimento, como citado anteriormente. Cerca de 2 a 3 semanas ele não pode ter nenhum estresse, justamente nessa época do florescimento. O sorgo ele parece apresentar duas características, escape e tolerância. O escape é através de um sistema radicular profundo e ramificado.
Já a tolerância está relacionada a ponto de diminuir o seu metabolismo, vamos dizer assim, diminuir o seu desenvolvimento, murchar e ter o poder de recuperação quando o estresse for interrompido. A planta pode pegar um período de seca durante seu ciclo e para não morrer nem, vamos dizer assim, nem pendoar precocemente, ela vai reduzir seu metabolismo, chega a murchar um pouco, porém assim que esse estresse for interrompido, ele volta a crescer. O sorgo ele requer cerca de 25 milímetros de chuva após a semeadura, 250 milímetros durante o crescimento e cerca de 25 a 50 milímetros durante sua maturidade. Aqui no Nordeste, como a gente tem ciclos de chuva, mesmo que o sorgo ele consiga 3 safras ao ano, vamos dizer assim, algumas delas não terá chuva, então teoricamente você vai ter que entrar com irrigação ou alguma coisa do tipo, para que ela não sinta, ela consiga realmente se desenvolver, porque como toda cultura ela tem a sua necessidade de água. E aqui a gente fala um pouco sobre as temperaturas, onde elas são sensíveis às baixas temperaturas noturnas. A temperatura ótima é 33 e 35 graus Celsius e acima de 38 graus e abaixo de 16 graus a redução da produtividade. Baixas temperaturas, abaixo de 10 graus, causa a redução da área foliar, perfilhamento, altura, acumulação de matéria seca com atraso da área de floração é bastante afetada. Com isso, eu finalizo esses 2 primeiros tópicos. Semana que vem, com o Lucino, vocês vão ver mais alguns tópicos sobre a cultura do sorgo. Agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Tenham um bom dia.